Vamos ler a palavra do Senhor em Lucas capítulo 19. Lucas 19, versículo 1 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Feche os teus olhos. Senhor, nós queremos ser transportados agora para a mesa do banquete. Nós queremos sentar num lugar de honra. E queremos comer, Deus, da palavra que desce do céu. Do banquete que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Senhor, queremos mais do que uma palavra, um ensino. Nós queremos, ó Deus, o Teu Espírito sendo ministrado, trazendo uma transformação, Pai, na minha vida, na vida dos meus irmãos nessa noite. Deus, que haja uma atmosfera, Senhor amado, de reverência e de expectativa. E que o Senhor possa fazer tudo o que o Senhor intencionou para essa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse texto vai falar de um homem chamado Zaqueu. Nós conhecemos muito bem a história, mas eu queria falar um pouquinho do histórico dessa história. Primeiro, fala que Zaqueu morava numa cidade chamada Jericó. Jericó. E em Josué capítulo 6, versículo 26, fala que Jericó foi amaldiçoada. Deus levantou Josué, e Josué liberou uma palavra profética, que aquela cidade de Jericó, que Deus mandou destruir, não poderia ser levantada e nem reedificada, porque estava debaixo de uma maldição. Então a cidade de Jericó carregava consigo uma maldição. Ela foi edificada, foi levantada, mas ainda continuava um território amaldiçoado. Nós vemos que quando Jesus foi citar uma parábola, a parábola do bom samaritano, em Lucas 10, versículo 30, ele mesmo diz assim: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando meio morto. O interessante, quando ele fala de duas cidades, fala de um caminho, ele fala Jerusalém e Jericó. Um judeu descia de Jerusalém para Jericó, de uma cidade que é a cidade do grande rei, para a cidade amaldiçoada pelo grande rei. De Jerusalém, a cidade santa, para Jericó, a cidade amaldiçoada. E o interessante é que nessa parábola, aquele judeu que fazia o caminho de descida de um lugar santo para um lugar de pecadores, ele foi abordado por salteadores, ele foi espancado, roubado e foi largado semi-morto, em coma no caminho. Foi assim que começou a parábola do bom samaritano. Então nós vemos que Jericó é a cidade amaldiçoada. E agora vamos ver Zaqueu. Quem que era Zaqueu? Zaqueu era um publicano. Um publicano. Para quem não sabe, publicano, eles eram os coletores de impostos. Eles eram aqueles que eram contratados pelo Império Romano para cobrar impostos dos próprios compatriotas judeus. E os publicanos, para fazer esse trabalho sujo, eles eram pessoas que não tinham coração. Por quê? Porque Israel estava empobrecido. E além de ser
um momento onde Israel estava empobrecido, e eles eram vendidos por Roma, comprados por Roma, para fazer o trabalho sujo para Roma. Ainda o sistema fiscal da época, como o nosso de hoje, aqui do Brasil, infelizmente, dava margem para abuso, extorsões e corrupção. E todo publicano, ele aproveitava para roubar. Tanto que o próprio Zaqueu, ele diz aqui, quando ele teve arrependimento, eu devolvo 4 vezes mais para cada um que eu roubei. Ele tinha uma consciência que o acusava de roubo, de furto. E fala que Zaqueu era rico. Então ele era publicano. E na época onde o Império Romano dominava, onde a religião predominava ainda, como centro de todo o sistema econômico, político de Israel, nós vemos que um publicano era alguém odiado. Era alguém odiado pela nação. Era alguém de caráter vil, desprezível. Mas Zaqueu não era só um publicano. Diz a palavra que ele era o maioral dos publicanos. Ele era o chefe dos publicanos. Sabe o que é isso? Todos os publicanos que haviam ali na sua região, era ele que comandava, era responsável por todos os outros publicanos. E não só isso, toda a arrecadação passava pela sua mão. Toda a arrecadação de Jericó, das cidades circunvizinhas, e chegavam na mão de Zaqueu. Então Zaqueu, literalmente, fazia parte daquela pessoa. Se tivesse alguém odiado naquela época, alguém que o povo odiava naquela época, esse nome era Zaqueu. Então Zaqueu morava numa cidade amaldiçoada, era um homem amaldiçoado, era um pecador odiado pela nação e um traidor da própria nação. Pior que isso, tem uma coisa assustadora, o nome de Zaqueu. O que acontece, queridos? Todo israelita que queria dar um nome para filhos, quando a esposa estava grávida, eles começavam a orar pelo nome da criança. Havia um tempo de busca pelo nome dos filhos, porque eles buscavam nome, porque dentro do nome, o filho ou a filha ia carregar uma identidade e uma missão, e um propósito em cima do nome. Isso era cultural. E o pai de Zaqueu, ele deu o nome ao filho chamado Zaqueu. E Zaqueu, no hebraico, é Zacaios. E Zacaios significa, sabe o quê? Puro, limpo, sem mistura, transparente, aquele que não se corrompe, fiel. Zaqueu, o primeiro significado de Zaqueu é puro. Cada vez que alguém falava assim, ô Zacaios, estava falando ô puro, ô Zacaios, ô puro, ou quem não se corrompe, vem cá. Quando alguém se dirigia a ele, ele era chamado de puro. Parece uma brincadeira de mau gosto. O cara mais impuro era chamado de puro. O cara mais corrompido era chamado de alguém que não se corrompe. O cara mais contaminado era chamado de alguém que não tinha contaminação. Aqui eu vejo uma verdade, que existe uma batalha pela identidade. Uma batalha pela identidade, porque Deus tinha dado esse nome. Deus tinha revelado esse nome para o pai de Zaqueu. E de uma maneira estranha, de uma maneira que nós não podemos compreender, mas Zaqueu se transformou o oposto daquilo que ele foi chamado a ser. Ele tomou um caminho na contramão da sua identidade, do seu propósito. E eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre isso. Que o inimigo ele tenta batalhar contra a nossa identidade. Ele tenta batalhar contra o nosso propósito, desde a infância. Eu não sei vocês, mas eu vejo desde a minha infância uma batalha contra a minha vida, contra a minha identidade, contra o meu propósito. O diabo tenta de todas as maneiras destruir a nossa identidade, destruir quem somos, de todas as formas, de forma moral, a nossa identidade sexual, de todas as formas ele tenta corromper, distorcer, contaminar, tirar a gente do propósito. Pode ser a família que for, sempre o inimigo vai tentar de alguma maneira para ferir a nossa autoimagem, a forma como nós nos vemos.
E nós vemos que o diabo tenta ainda trabalhar para sermos o oposto daquilo que Deus tem para nós. Então nós vemos que Zaqueu, ele tinha essa batalha no seu interior. Mas eu penso comigo assim, queridos, que Zaqueu começou a perceber algo que estava acontecendo em todo Israel. Ele percebeu que um amigo dele chamado Levi, mais tarde Jesus deu o nome de Mateus, e chamou para ser parte do grupo íntimo dos 12 apóstolos. Estava na coletoria cobrando impostos, fazendo o que Zaqueu fazia. E Jesus olhou para Mateus, Levi, e falou: segue-me. E Mateus largou tudo e seguiu Jesus. E além disso fez um banquete na sua casa, chamou todos os publicanos que ele conhecia. Jesus entrou, comeu com eles, e entrou salvação nos publicanos. O próprio Senhor Jesus, ele fala para os religiosos da época e para os fariseus da época, que os publicanos, Mateus 21, 31, estavam precedendo os religiosos, estavam entrando primeiro no reino de Deus. Estava havendo uma onda de conversão dos piores, dos mais pecadores, dos piores da nação. E Zaqueu, amado, por mais que ele vivia uma vida depravada, imoral, uma vida corrupta, mas Zaqueu tinha dentro de si algo que o incomodava, um desejo de ser diferente, algo que sinalizava dentro dele que tinha algo diferente para ele. Eu não sei você, mas dentro de mim ainda sinaliza que Deus tem algo que eu não sei, que Deus quer fazer algo na minha vida que eu não sei. Tem algo dentro de nós que sinaliza que ainda não estamos no propósito, não estamos ainda vivendo a identidade que deveríamos viver. O diabo tenta destruir de todas as maneiras, de todas as maneiras. Eu penso que nesses dias tem sido uma batalha tão grande. Eu não sei o histórico de cada um, mas quando eu tinha 5 anos de idade, eu fui vítima também, como muitos, de abuso. Isso gerou tantas coisas, tantas revoltas, tantas indagações. E depois, com 11 para 12 anos, eu pensei: o que eu vou ser da minha vida? E eu falei assim: eu quero ser homem. E quando eu decidi ser homem, eu falei: eu tenho que provar que eu sou homem. Daí eu entrei para outra distorção. Aí tinha que ser valentão, aí tinha que ser mulherengo, aí tinha que fazer tudo errado. O diabo tentando destruir quem somos, destruir a nossa identidade. Eu quero falar que o diabo destruiu a identidade de Zaqueu. O diabo tentou destruir a minha identidade, a tua identidade. Mas o Deus que restaura a identidade está aqui. O Deus que transforma quem nós somos. Ele olha para nós e Ele nos vê, amado, conforme Ele projetou. A identidade que Ele deu para o pai de Zaqueu é a forma que Ele olhava para Zaqueu. Nós vemos o rótulo, nós vemos as maquiagens, nós vemos a sujeira, nós vemos o pecado do outro, nós vemos o nosso pecado. Mas Deus, quando olha para mim, quando olha para você, Ele vê a identidade que Ele tensionou para você, Ele vê o projeto que Ele tem para você, Ele vê a santidade que Ele projetou para você. Ele te vê com os olhos do Pai que projetou um caminho santo, uma identidade santa para você. É por isso que nós ficamos tomados de inquietação como Zaqueu, sabendo que tem algo mais. Se você é um cristão de verdade, você deve sentir isso, tem algo mais. Tem algo que você não sabe, tem algo que você não tem algo que não aconteceu, tem algo que não foi construído, tem algo que o diabo destruiu e que você anseia por mudança. E Zaqueu ansiava por mudança, Zaqueu ansiava por mudança. Tanto quando Jesus, ele ouviu falar que Jesus ia passar ali em Jericó, de novo. Diz a palavra que Zaqueu quis ver Jesus. Ele quis ver Jesus. Aqui está o segredo desse texto. Zaqueu quis ver Jesus. Jesus já tinha passado em Jericó, curado o cego de Jericó uma vez, 2 vezes. Então ele sabia quem era Jesus, ele tinha já uma noção quem era Jesus. Mas quando fala que ele queria ver quem era Jesus, é um ver de forma diferente. É ver quem é a essência de Jesus.
Quem é o Jesus que transforma? Quem é o Jesus que está transformando publicanos em homens santos, pecadores em apóstolos, homens depravados em homens que agora estão restaurando vidas e famílias, homens endemoniados que agora estão libertando as pessoas de Israel? Quem é esse Jesus? Quem é esse Messias? Quem é esse homem que está fazendo isso? Zaqueu queria a todo custo ver Jesus. E eu quero falar para você nessa noite, o Jesus da Bíblia está aqui, e há uma unção para transformar a tua vida e a minha vida. Mas o segredo da tua transformação é você desejar ver quem é Jesus, desejar conhecer quem é Jesus, desejar entrar no coração de Jesus, ver a essência de Jesus, mergulhar dentro dele para ser um homem diferente, uma mulher diferente. Entrar dentro de Jesus para encontrar a tua identidade, para encontrar o teu propósito, para encontrar a tua cura, para encontrar a tua transformação. Você precisa entrar dentro dele, querer ver quem ele é, senão nada vai mudar. Zaqueu queria ver quem era Jesus, mas a palavra que ele não podia. Versículo 2 fala que ele queria ver, procurava ver, desejava ver, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Eu quero falar que essa multidão, ela tem muitos significados. Primeiro, que realmente a multidão, porque Zaqueu, como os nossos políticos de hoje, como os nossos juízes lá do Supremo, eles não conseguem transitar livremente no meio do povo, não conseguem nem pegar um avião direito, porque as multidões odeiam os traidores da nação. Então Zaqueu, ele não podia por causa da multidão mesmo. Jesus, onde ele andava, as multidões seguiam Jesus, e um publicano e um chefe dos publicanos poderia ser apedrejado, morto, no meio de uma multidão. Então ele não podia por causa da multidão. Mas além da multidão, que não deixava ele transitar e fazer o ir e vir, e chegar perto de Jesus, ainda tem a multidão de culpa, a multidão de vergonha, a multidão de acusação do diabo, a multidão de mentira que o diabo coloca na mente da pessoa, dizendo que a pessoa não pode, que Deus não recebe e que com ele não vai acontecer. Existe a multidão de valores errados que foram incrustados dentro da mente, valores que foram tomados por decisões, por traumas, por vivência. Que Zaqueu tinha muitos valores errados, comportamentos errados, uma multidão de comportamento errado, de hábitos errados, e ele não podia ver Jesus, porque subentende-se que Jesus é o santo dos santos, e Zaqueu era um homem carregado de pecado, e isso latejava na sua consciência. E essa multidão de pecado também era uma multidão que o impedia de ver Jesus. Eu quero falar que o diabo tenta nos aprisionar com essas multidões. Ele tenta colocar uma multidão de mentira, uma multidão de vergonha, uma multidão de culpa. Mas tem um amor que é maior do que os nossos pecados. Tem uma misericórdia que se estende até os céus. Tem um Deus de compaixão e graça, que tem prazer de tocar em homens e mulheres, todos os dias, para fazer o maior milagre da história, que é transformar o homem e a mulher. Tem um Deus que não te vê com o teu rótulo de pecado, mas Ele olha para você, Ele vê o filho que Ele projetou, porque fala que nós somos feituras dele, Efésios 2:10, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus, Ele nos fez para uma caminhada santa, por uma atitude santa, que Ele projetou antes da fundação do mundo, e Ele me vê desse jeito, e eu sei que eu não cheguei lá, e é por isso que dentro de mim algo me interpela, me incita, me incomoda, me tira a paz e me faz entender
que Deus tem algo mais. E é por isso que nós desejamos a glória de Deus, porque essa glória nos transforma. E você está aqui porque tem um Deus que quer transformar você, fazer de você um jovem melhor, um adolescente melhor, um homem melhor, uma mulher melhor. E Ele está aqui. Amém, queridos? E fala que Ele também não tinha estatura, Ele não tinha tamanho, não tinha estatura moral, não tinha estatura de tamanho, não tinha estatura religiosa, não tinha estatura de caráter, não tinha estatura espiritual, não tinha. Na verdade, Ele não cresceu o suficiente para viver a sua identidade de puro. E Ele não tinha estatura, não só física, mas Ele não cresceu naquilo que Ele era chamado todos os dias. Ele ficou pequeno para o seu nome, ficou muito pequeno para o seu nome. Seu nome era muito grande, seu nome era puro. Zacaios, o puro! Zacaios, o puro! Era um nome muito grande e ele ficou muito pequeno para o seu nome. E o diabo, que é o acusador, ele fala, olha, você não pode. Você não pode. Você não pode. Eu quero falar que o acusador vai cair por terra hoje. Não tem cadeias, não tem sofisma, não tem mentira, não tem palavras que foram entrar na tua mente, que tocaram a tua autoestima, que tentaram te diminuir, que vai deixar você, sabe, impedido de receber o toque do amor de Deus, porque Deus te ama incondicionalmente e Ele quer fazer uma obra na tua vida, na tua história. E Ele está aqui nessa noite, porque Ele quer chamar a tua identidade à existência. Eu não sei nem qual é o meu nome de verdade, mas Ele quer chamar o meu nome à existência. Por isso que nessa noite, eu não estou aqui para pregar, mas para profetizar. Eu quero profetizar o nome que Deus te deu, a identidade que Deus te deu, porque é isso que vai brotar dentro de você, que vai explodir dentro de você, no nome de Jesus. Amém, queridos? E fala também a palavra que quando ele viu que não tinha jeito, ele desistiu. Não. Versículo 3 fala assim, e correndo adiante subiu uma figueira brava para o ver. Olha que cara insistente, porque Jesus haveria de passar bem ali. Zaqueu, ele tinha uma qualidade. Ele era calculista, contador de dinheiro. Ele fazia avaliação de quanto entrava, quanto saía, quanto dava para tirar, quanto dava para roubar. Era um homem bom de cálculos. E ele viu Jesus vindo e falou assim, eu vou calcular, ele está lá, mais ou menos ele vai fazer esse trajeto, e vai passar ali, e ali tem uma figueira brava, ali tem uma árvore que dá para eu subir, tem uns galhos que dá para eu subir. Ali a multidão não vai ficar entretida comigo, porque vai estar de olho nele. Então a multidão passa por baixo, e ele vai passar embaixo, e eu vou ficar vendo, porque eu quero ver quem é Jesus. Podia ser que a multidão ia ver que estava ali o chefe dos publicanos, e ia apedrejar ele que nem tacar pedra num passarinho. Mas ele correu o risco. Ele enfrentou o risco. Porque havia algo mais forte dentro dele. Ele queria ver Jesus. Quem quer ver Jesus hoje? Quem quer ver Jesus hoje? Ele queria ver Jesus. Ele enfrentou os riscos. Ele podia viver, podia morrer, mas ele queria ver Jesus. Ele pegou o que ele tinha, a sua habilidade, e usou o que ele tinha para fazer uma estratégia para ver Jesus. Eu quero falar para você, tudo que você precisa para ver Jesus, é aquilo que você já tem. Tudo que você precisa para ter uma experiência com Deus, não é aquilo que o outro tem, não é o dom que o outro tem, não é a facilidade que o outro tem. Aquilo que você já tem, já é o suficiente para você ver Jesus. Ele usou o que ele tinha para ver Jesus. Ele usou a habilidade que ele tinha para ver Jesus. Uma habilidade que estava sendo usada para coisa errada, mas agora ele usou para fazer uma estratégia para ver Jesus. E nós vemos que quando Zaqueu ele fez isso, no versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa.
Presta atenção, versículo 3, Zaqueu procurava, desejava, corria atrás para ver Jesus. Versículo 4, Zaqueu correu adiante para ver Jesus. E versículo 5, Jesus olhando para cima, viu Zaqueu. Olha como que esse texto fala que tudo aconteceu nesse encontro de olhares. Que a conversa mais profunda aconteceu nessa troca de olhares. Zaqueu querendo ver, querendo conhecer Jesus, querendo ser mudado, sabendo que outros publicanos estavam sendo transformados, outros homens parecidos com ele estavam sendo transformados pelo Jesus que estava andando na Galileia. Ele falou, eu quero também, eu quero ver esse homem, eu quero ser transformado por esse homem, eu quero sair diferente como os meus amigos saíram. E ele ficou olhando fixamente para Jesus, lá de cima daquela figueira. E diz a palavra que Jesus, sabendo, olhou para a figueira, olhou para cima e viu Zaqueu. Eu não sei vocês, mas eu fico imaginando. Tem uma coisa que a gente consegue ver o coração do outro através dos olhos. A Bíblia fala assim que os olhos são a candeia do nosso corpo. O ditado popular fala que os olhos são as janelas da alma. Você consegue ver nos olhos desprezo. Você consegue ver nos olhos amor. Você consegue ver nos olhos raiva. Você consegue ver nos olhos muita coisa. Pessoas falam assim, mas eu não falei nada. Mas você consegue ver nos olhos. Consegue ver nos olhos. Agora eu quero que você imagine o olhar de Jesus quando queria transformar alguém. Jesus, queridos, para vocês saberem, era Deus encarnado. Era Deus encarnado. A glória estava encapsulada num corpo. E dentro daquele corpo limitado estava o Deus criador dos céus e da terra, onde a sua essência é amor. Eu imagino os olhos de Jesus para Zaqueu. Eu imagino os olhos de Jesus para Zaqueu. Meu Deus, aquilo saía paixão, aquilo brilhava, aquilo saía, resplandecia. E diz a palavra que Jesus ficou olhando para ele ficou olhando para Zaqueu. Não sabemos quanto tempo, porque todo esse texto fala desse encontro de olhares. E o propósito era esse encontro de olhares. Quantas coisas aconteceu nessa troca de olhares. Zaqueu com o coração pulsando forte, chorando sem piscar, olhando para aquele olhar de pura compaixão, de misericórdia. Quando nós somos noivos, né? Tem poucos casados aqui, mas quando somos noivos ou apaixonados, em algum tempo, algum namoro apaixonado, você olha nos olhos e você vê algo diferente. Quem não teve isso é um privilégio, eu vou orar para vocês terem também. Porque você consegue ver quando tem um olhar apaixonado. Gente, é um negócio tremendo. O olho brilha, parece que tem, sabe, um refletor lá dentro. Você não tem vontade de ir embora, vontade de só olhar no olho. Fica basbacado, olhando ali, porque o olhar de alguém que está apaixonado, e a paixão é uma coisa tão pequena, em relação ao amor de Deus, as compaixões de Deus, o olhar de Jesus que estava ali quase penetrando dentro de Zaqueu, por um processo de transformação, a glória de Deus resplandecendo, que somos transformados pela glória de Deus, a glória de Deus fluindo pelos olhos de Jesus, impactando Zaqueu. Eu acho que ele quase caiu daquela figueira, porque as pernas dele devem ter amolecido, ele deve ter começado uma unção de tremedeira naquela figueira, porque o olhar de Jesus cativou ele. O olhar de Jesus estava falando, ó, eu estou te aceitando, eu estou te perdoando, eu vou fazer uma obra na tua vida, você vai ficar que nem o Levi, que nem o Mateus. Eu vou mudar a tua história. Você vai ser aquilo que você nunca conseguiu ser. Você foi carregado de culpa, mas estou tirando tua culpa agora. Aquele olhar falava tudo. Queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Às vezes a gente não sabe orar. E eu quero falar uma coisa. Deus não se preocupa com as palavras.
Deus não se importa com as palavras. Tem gente que fala tudo errado, não tem problema. Deus não se importa com o português certo. Sabe o que Deus vê? Deus vê aqui, ó, coração. A gente fala, puxa, aquela pessoa canta tão bem, ora tão bem, fala tão bem. Por quê? É uma pessoa tão vazia, você não sente nada quando ela canta, quando ela ora. Porque Deus não olha, Deus não escreve palavras, Deus registra corações, Deus registra corações. O que marca Deus é coração. E aquela conversa com Zaqueu foi de coração para coração, face a face. E eu quero falar uma coisa: quem quer ser transformado precisa ter uma linguagem de coração para coração. Quem quer ser um homem diferente, um jovem diferente, uma mulher diferente, precisa ter uma linguagem, uma comunicação de coração para coração. Nós não temos que querer fazer coisas bonitas, nós não temos que querer só falar coisas bonitas. Podemos falar coisas bonitas, podemos ensaiar poesias, decorar os salmos, mas o que importa para Deus é o teu coração. A conversa mais profunda aconteceu quando Zaqueu olhava para Jesus e Jesus olhava para Zaqueu. A oração que Jesus me ensinou a fazer, te ensinou a fazer, ele diz assim, ó: quando você orar, você entra no teu quarto, você fala, você ora ao teu pai em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. O pai não está ouvindo o que você está falando. O pai está vendo teu coração. O pai está vendo se teu coração está conectado com o dele. O pai está vendo se há uma linguagem de coração para coração. O pai está vendo se os olhares estão se cruzando. Se há um olhar face a face. Se há uma admiração profunda. Se há um respeito. Se há um desejo. Se há uma fome, se há um coração que quer tocar o coração dele, é isso que o Pai está vendo. Não é a quantidade de oração, não é o tempo de oração, não são as palavras bonitas, mas é o coração que toca o coração de Deus. E depois de um tempo de coração para coração, Jesus terminou a conversa, porque eu entendo que eles estavam conversando nos olhares. Eles estavam conversando nos olhares. E ele terminou a conversa dizendo assim, ó: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa, ficar na tua casa. A conversa terminou aí. O diálogo foi profundo, foi intenso, foi maravilhoso, foi romântico, foi transformador, olho no olho, coração no coração. E terminou a conversa assim, ó: desce agora, para a gente continuar em casa. Desce agora para a gente continuar o resto em casa. Porque a minha presença, você está sabendo quem eu sou, Zaqueu. Você está descobrindo quem eu sou. Você quis ver quem eu era e você está descobrindo quem eu sou. E agora, se você está entendendo que eu sou o Messias, o Emanuel, o Deus presente, eu vou entrar na tua casa. Minha presença vai entrar na tua casa. Meu Deus! E falou: Zaqueu, desce depressa. A multidão ficou confusa, os fariseus mais ainda, os religiosos ficaram doidos. Todo mundo com raiva, todo mundo com ponto de interrogação, todo mundo não entendendo mais uma vez Jesus. E Zaqueu, diz a palavra que ele desceu devagarzinho, porque tem que ser devagar as coisas. O processo é lento de transformação, né? Tem que vir, você larga só um pecado, depois larga o outro daqui um mês, né? Vem para Jesus, do jeito que você está, e vai bem devagarzinho. Pode ser. Mas quando o Senhor viu que havia uma linguagem de coração para coração, falou: Zaqueu, é depressa que eu quero a obra. E Zaqueu fala aqui, apressadamente, Zaqueu desceu. Quando é a linguagem de coração para coração, eu quero falar uma coisa para você: a obra é rápida, a transformação é rápida, o que Deus tem para fazer é rápido. Crente lento, sabe o que é crente lento? É o crente superficial.
É o jovem superficial, é o adolescente superficial. Aí é lento, tudo é lento, lento. Meu Deus do céu, Jesus volta e o cara não mudou nada ainda. Porque é lento, é superficial, é distante. Mas quando a linguagem é de coração para coração, a obra é rápida. Não precisa nem de quebra-maldição, nem de cunho interior, nem de expulsar 7 linhas, 7 entidades. Não precisa de nada disso. Eu estava endemoniado antes de me converter. A irmã que orava comigo falava assim, ó, não ore com esse rapaz. Não põe a mão nele. Porque tem uma legião nesse moleque. E quando me converti, eu caí de cabeça. Não precisei. Fiz depois de 10 anos, quebra de maldição, por interior. Fiz e faço, tem que fazer de novo, eu faço. Mas não precisou ninguém expulsar o demônio de mim. Eu mergulhei tanto em Jesus que o diabo não teve espaço para ficar. Se você cai de cabeça, o diabo fala assim, molhou tudo. Limpou tudo, agora não tem como ficar, meu. Se você abre as portas e a janela e a luz entra, as trevas, não tem jeito de ficar. Mas se o processo é lento, meu irmão, vai precisar quebra de maldição, cura interior, libertação, expulsão de demônio, campanha, jejum, vai precisar de um monte de coisa. 5 anos de discipulado, para ver se muda alguma coisa ainda. Porque o processo é muito lento, porque está faltando olho no olho, coração no coração. Mas quando tem coração no coração, Zaqueu desceu depressa, e diz a palavra, e recebeu Jesus com júbilo, alegria. A palavra grega é chairó. Sabe o que é chairó? Não é só alegria, é um superlativo de alegria. É extremamente alegre, extremamente contente, regozijando. Quando ele recebeu Jesus com todo prazer. Quando ele encontrou no olhar de Jesus, quem era Jesus? Meu Deus! Ele abriu a porta, ele abriu o coração, ele abriu a casa, ele escancarou a vida. E quando ele abriu tudo, ele sentiu uma alegria exuberante. Uma alegria que não tem descrição. Recebeu Jesus com júbilo, regozijando, com extrema alegria. Eu quero falar para você. A presença dele faz essas coisas. A presença dele entra uma alegria que você não tem como explicar. Você quer evangelizar, você não sabe nem como falar. Fala assim, Jesus é bom. Não, bom não é o adjetivo que não cabe. Ele é maravilhoso. Não, é mais que isso. Não, ele é tremendo. É mais que isso. Não, ele muda tudo. É mais que isso. Não, ele dá significado para a vida. É mais que isso. Não tem adjetivo para falar o que ele faz. A presença dele dentro de nós. E nós temos que ser viciados pela presença de Deus, apaixonados pela presença de Deus, desesperados pela presença de Deus. Ou pela presença de Deus. E o interessante é que Zaqueu tinha um outro vício. Sabe o vício que ele tinha, gente? Porque tem outra coisa que dá prazer. Sabe que Zaqueu ele se entregou por essa vida fácil, porque sendo um cobrador de imposto, sendo um político corrupto da época, sendo um traidor do povo da época, era uma forma de ganhar muito dinheiro. E eu quero falar que o dinheiro nos leva a facilidades. O dinheiro nos faz acessar conforto. O dinheiro nos faz acessar coisas boas. O dinheiro nos traz segurança. O dinheiro faz você experimentar prazeres. Zaqueu tinha o prazer dele, era o dinheiro. O prazer de Zaqueu era o dinheiro. Aquilo que era o Deus dele era o dinheiro. Aquilo que enchia ele de uma satisfação momentânea, temporária, ilusória, era o dinheiro. Ele acessava os prazeres da sua época, porque tudo que ele podia comprar, ele tinha dinheiro para comprar.
numa população miserável e pobre, subjugada, ele era um homem rico. Mas Zaqueu, quando sentiu o prazer da presença, o prazer de Jesus entrar na sua casa, ele ficou pensando no prazer que ele tinha no dinheiro. O prazer do dinheiro, o prazer de Jesus. O prazer do dinheiro, o prazer do Jesus. Aí Jesus ficou mais um pouco na sua casa e foi enchendo ele de prazer. Foi conversando com ele, foi dando mais prazer, mais prazer, mais prazer. Chegou uma hora que Zaqueu explodiu. A bomba, pum! Diz assim: eis que eu dou metade dos meus bens aos pobres. E todo mundo que eu roubei, eu devolvo 4 vezes mais. Eu quero falar uma coisa para você. Quando Zaqueu falou que dava metade dos bens aos pobres, aí ele ficou meio rico. Ele era muito rico, ficou rico. Mas quando ele falou, eu vou dar 4 vezes mais para todo mundo que eu roubei, Zaqueu ficou pobre. Porque todo o sistema fiscal da época gerava corrupção. E ele tinha roubado todo mundo. Então tudo que ele tinha um pouco de extorsão. E quando ele falou, eu dou 4 vezes mais para quem eu roubei, naquela hora ele ficou pobre. Naquela hora ele perdeu acesso às alegrias do dinheiro. Naquela hora ele perdeu acesso aos prazeres do dinheiro. Mas naquela hora, ele nem ligou mais por causa dos prazeres do dinheiro. Ele estava tomado pela presença de Jesus. Ele estava cheio de júbilo, tomado de prazer, tomado de satisfação, tomado de alegria. Eu quero falar para você que tem coisas que te dão prazer, tem coisas que são lícitas, tem coisas que são ilícitas, e as duas dão prazer. Tem coisas lícitas que dão prazer, como uma boa picanha, quem puder fazer eu aceito, ou um arroz, como é que é? Risoto de uma irmã que eu não vou falar o nome. Ah, contaram. É umas coisas boas que dá prazer e são lícitas. É por isso que a gente é gordinho, porque tem uns prazer lícitos que dá prazer. E que a gente aproveita para comer. A pastora Sandra falou que não pode passar do limite. Tá bom. Mas assim, e tem os prazeres ilícitos. Os prazeres ilícitos também que dá prazer. Mas para quem encontra Jesus, para quem quer Jesus enchendo a casa, para quem quer Jesus transformando a sua vida, ele precisa abrir mão. Quando fala aqui, Jesus ele entrou, Jesus ele encheu o coração de Zaqueu de amor, Jesus encheu o coração de Zaqueu de expectativa de transformação, Jesus encheu Zaqueu com a presença dele, Jesus revelou quem ele era, a capacidade de mudar aquele homem, mostrou a sua divindade, a sua glória, porque só a glória de Deus nos transforma, mostrou essa glória para Zaqueu. Mas aqui fala assim, Zaqueu falou, Senhor, eis que eu dou. A palavra grega é didome. E didome significa eu de livre, espontânea vontade resolvo dar. Não é um dou só, não. Eu decido, eu determino, eu delibero. Eu tomo uma posição de romper com aquilo que era o meu Deus. De romper com aquilo que eu tinha aliança errada. De reembolsar. De devolver, de restituir. Eu vou ter fruto de quem realmente se converteu, porque eu vou restituir. Eu vou perdoar. Eu vou amar. Eu vou abençoar. Eu vou restituir o dinheiro que eu roubei. Eu vou devolver as coisas que eu lesei. Eu vou interceder por aqueles que eu não posso devolver em vida. Eu vou fazer alguma coisa, mas eu vou ter um sentimento de restituição e uma decisão de mudança. Zaqueu, ele queria reparar. E ele teve a força de Deus, ele teve o amor de Deus, ele teve o poder de Deus, ele teve a glória de Deus revelada em Cristo, mas ele decidiu, didome, eu resolvo, eu decido, eu dou, eu faço a minha parte, eu tomo uma posição, eu determino dentro de mim uma mudança, eu crio uma lei dentro de mim, eu faço uma sentença dentro de mim,
Eu tomo uma posição firme de mudança. Porque eu estou sendo capacitado para uma mudança. Então eu decido, eu concordo com essa mudança. Eu me inclino, eu me sujeito a essa mudança. E eu estou quebrando o meu Deus. Eu estou quebrando o meu Deus Mamon. Eu estou quebrando o meu Deus riquezas. Eu estou quebrando o meu Deus prazeres. Porque eu quero essa presença dentro da minha casa. Eu quero esse amor invadindo a minha vida. Eu quero esse Jesus me transformando completamente. Eu não quero ser um Zacaios no meio do caminho. Eu não quero ser um puro no meio do caminho. Eu quero ser purificado depressa. Eu quero uma transformação rápida. Por isso eu decido fazer coisas que me custam alguma coisa. Agora Deus quer falar com você. Deus está aqui para te capacitar. Tem um mover de glória misturado com anjos, preparando um ambiente para te receber aqui. Mas você tem que decidir. Meu Deus, Deus tem uma unção de transformação. Deus mudou Zaqueu completamente, o mancebo rico, só faltava uma coisa, ele era bonzinho, guardava os mandamentos, honrava o pai e mãe, ele não defraudou ninguém, nunca roubou ninguém, o mancebo rico. Mas falou assim, Jesus falou assim, ó, só uma coisa que te falta. Se Jesus olhasse para mim e falasse assim, ó, Kleber, falta um monte de coisa. Mas o mancebo rico estava melhor que eu. Falou, só falta uma coisa, companheiro. Vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. E o mancebo rico olhou pesaroso, triste com essa palavra. E foi embora. E Jesus deixou ele embora. Jesus respeita a nossa vontade. Jesus inquietou o coração dele. Aquele homem caiu aos pés de Jesus, reconheceu Jesus como Deus, chamou ele de bom. O Senhor falou, bom, só tem um que é Deus. Você está confirmando que eu sou Deus? O mancebo rico falou assim, sim, o Senhor é Deus. O que você quer comigo? Jesus perguntou para o jovem, eu quero a vida eterna. Eu quero a eternidade, eu quero as coisas eternas. Jesus olhou para ele e falou, você sabe o que você está pedindo? Você sabe que eu sou Deus mesmo? Ele falou, eu sei. E se você sabe que eu sou Deus, se você sabe que eu tenho a salvação, se você sabe que eu tenho a eternidade, se você sabe que eu posso tudo, então destrua o teu ídolo. E me segue. Fica comigo. Depois eu te dou tudo de novo, mas destrói agora o teu ídolo. E ele ficou triste. Daí Jesus foi atrás dele, chamou, não, vem cá, vamos para o gabinete pastoral, não é bem assim, não quero perder você, né? Você não pode sair da igreja agora, vem para cá, ó, pode ficar assim mesmo, tá? Você de vez em quando dá uma oferta, não precisa dar dízimo não, você não consegue nem dar dízimo, né? Porque você é apegado no dinheiro, de longe a longe você dá uma oferta, e você fica aqui na igreja com a gente, porque a gente precisa de você, e eu sou muito bom, e eu não abro mão de você. Ele respeitou a vontade do homem. Ele respeitou a vontade daquele jovem. Oh, meu Deus, que coisa assustadora. Ele não faz como a gente faz, ele respeitou a vontade daquele jovem. Da mesma forma, ele encheu o coração de Zaqueu, mas quem decidiu foi Zaqueu. E ele chegou, quando Zaqueu decidiu, ele falou assim, ó, agora entrou salvação nesta casa. Este é filho de Abraão. O mais corrupto, mais pecador, mais profano, mais traidor, é verdadeiramente filho de Abraão. Porque eu vim buscar o que estava perdido. Ele estava perdido, mas agora foi encontrado. Ele era o homem puro, voltou à sua identidade. Agora o Zacaios é Zacaios, o puro é puro. Porque Jesus devolveu para ele o que ele foi chamado a ser. Porque ele decidiu. Porque ele decidiu. Ah, pastor, por que eu não mudo? Você não decidiu ainda. Por que eu é tão lento na minha vida? Coração no coração. Superficialidade gera superficialidade. Profundidade gera profundidade.
Intensidade gera intensidade. E se tiver intensidade, é rápido. E se tiver superficialidade, é lento. E quem decide a velocidade? Sou eu. É você. Quem decide a mudança? Sou eu. É você. Quem capacita? Que graça que vem, que amor que vem, que misericórdia que vem, que poder que vem, que glória que vem. Todinha de Deus. Tudo dele, ele inquieta, eu tenho certeza. Se você não está sendo inquietado com essa mensagem, você está morto. Se você não está aqui, está em outro lugar, está aqui de corpo presente, você está morto, meu irmão. Porque se você estiver aqui vivo, o teu coração deve estar chacoalhando aí dentro. Porque o Jesus da Bíblia está chamando é você. Para uma mudança hoje. Mas é você que tem que decidir. Eu quero te desafiar. Tem gente que vai passar por um tratamento doloroso, mas vai ser uma obra de cura. Se você decidir, meu irmão, não olhe os riscos, não tenha medo da circunstância, não tenha medo que você vai abandonar, não tenha medo daquilo que vão falar, não tenha medo das batalhas espirituais. Se você decidir, você vai ter muita coisa contra você. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós?